A paz do Senhor, pessoal. A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a todos desde já. E a gente está aqui para falar mais uma porção da palavra de Deus, da verdade que liberta o ser humano. Uma certa vez Paulo disse que não se envergonharia de pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E hoje a gente vai falar sobre as histórias, ou a história mais linda que a humanidade já viu, que é a história de Jesus Cristo, a história do que ele consumou na cruz do Calvário. Fique conosco ao longo desse vídeo e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. O texto que a gente vai usar como base se encontra em João, capítulo 19, versículo 30, que nos diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Meu amigo, Jesus Cristo, ele veio para Isaías, no capítulo 9, versículo 6, ele vai falar, cheio do Espírito Santo, que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse menino que Isaías profetizou que nasceria se chama Jesus Cristo. Jesus nasceu de uma virgem chamada Maria. Ela estava prometida em casamento para José e ela se achou grávida do Espírito Santo. Então, Jesus nasce e ao longo da sua vida, ele inicia seu ministério e começa a pregar, a curar, a salvar as pessoas. As pessoas vão até ele porque Jesus pregava com autoridade a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Jesus Cristo chega um dia que os religiosos da época, por pura inveja, o condenaram à crucificação. A crucificação no período de Jesus era uma pena de morte. Eles incriminaram Jesus por algo que Jesus nunca fez, e daí de então Jesus pegou essa pena de morte através da cruz do Calvário. A cruz era dada a um malfeitor, alguém que era considerado um ladrão, um exemplo, porque Jesus ele foi crucificado no meio de dois ladrões. O que a gente quer falar agora é sobre a mensagem da cruz do Calvário. A cruz, Jesus Cristo, ele ao longo da sua vida, ele sempre foi santo. Nós merecíamos aquela cruz. A humanidade merecia aquela cruz. Eu e você merecia aquela cruz. Mas Jesus tomou o meu e o seu lugar. Por quê? Porque ele sabia que nós não poderíamos pagar um preço de santidade para que o ser humano tivesse o perdão dos seus pecados. Mas Jesus Cristo, a Bíblia chama de Jesus de um cordeiro imaculado e sem mancha. Ele tomou o nosso lugar. Na cruz do Calvário, Jesus consumou a salvação da humanidade. Jesus deu o direito de mim e de você de ter uma eternidade com Deus, de morar com Deus, da vida eterna com Deus. A mensagem da cruz, ela vai de encontro com o nosso ego, ela vai de encontro com a nossa vontade. A graça de Deus pairou de uma tal maneira que deixou todos os homens debaixo dessa salvação. A salvação por meio da graça do que Jesus fez na cruz do Calvário. A cruz, ela não salva, mas ela revela o Salvador. A cruz vazia não teria nenhum valor, mas Jesus pregado na cruz teve um valor. E o ladrão que estava ao seu lado, ele diz assim: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele e disse: Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. A mensagem da cruz é o que está faltando hoje nos nossos dias. A mensagem da cruz é o que transforma o ser humano. A mensagem da cruz é o que nos dá felicidade, uma vida eterna com Deus. A humanidade tem que saber tomar conta que só por meio da mensagem do sacrifício de Jesus é que a gente vai ser feliz de verdade. É só por meio do que o Jesus consumou na cruz do Calvário que o ser humano tem paz com Deus. O pecado faz separação entre Deus e o homem, mas Jesus Cristo reconciliou o homem com Deus. A intimidade que o homem perdeu na cruz do Calvário, que Satanás roubou
lá no Jardim do Éden, Jesus conquistou novamente na cruz. O véu do templo se rasgou e nos deu o direito de adentrar a presença de Deus. Meu amigo, você que está assistindo esse vídeo, só a presença de Deus pode preencher a tua vida. Só a presença de Deus te transforma. E Jesus bradou na cruz do Calvário: está consumado. Ele perdoou os nossos pecados. Agora o direito de salvação paira sobre toda a humanidade. A Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E eu quero te dizer que a mensagem da cruz do Calvário, ela transforma o ser humano. O que Jesus fez na cruz do Calvário foi a mais linda história de amor que a humanidade já viu na face desta terra. Não troque o direito de morar com Deus no céu pelos prazeres que esse mundo te oferece, porque quando você olhar para a cruz, você vai ver que você tem que renunciar ao seu próprio eu para viver em Cristo, para aceitar o sacrifício que Ele consumou na cruz do Calvário, a salvação. E para concluir, a Bíblia diz que Jesus foi fiel até a morte e morte de cruz. E Ele tem um nome que é sobre todo nome. E só pelo nome de Jesus importa que a gente seja salvo. Eu quero agradecer a todo que está conosco nesse vídeo e que já se inscreveu no canal. Que Deus abençoe e compartilhe essa mensagem, porque a palavra de Deus é o que liberta o ser humano. A mensagem da cruz tem que ser pregada. Medite nessa palavra, porque eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração. A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. A paz do Senhor, até mais.